Senhoras e senhores, boa noite. Nesse dia 1º de julho de 2022, sejam todos bem-vindos à sessão solene para entrega da moção de aplausos à Primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor, em homenagem ao seu centenário de organização em nossa cidade. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal, vereador Álvaro Carrijo, que abrirá oficialmente os trabalhos. Boa noite. Declaro os trabalhos abertos sob a proteção de Deus. É com muita honra e prazer que recebemos nesta casa todos vocês para esta reunião que irá homenagear a Primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor, pelo centenário de organização, em conformidade com o nosso regimento interno e com o requerimento de número 003 de 2022, de autoria do ex-vereador Jader Stoffel. Convidamos para compor a tribuna de honra o excelentíssimo senhor prefeito municipal Diogo Scarabelli Júnior, pastor Carlos Pires Cardoso, presidente do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor, senhor Jader Stoffel, ex-vereador e autor da moção, senhor pastor Rony Protes Faria, presidente do Presbitério de Resplendor, e a senhora Persides de Paula Silva, membra mais antiga da Primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor. Gostaria de pedir à filha dela, eu esqueci, a Lélia, que fizesse adentrar aqui a dona Persides, por gentileza. Neste momento, gostaria de registrar a presença das autoridades pastor Jorge Barreto, da Igreja Batista Canaã, pastor José Carlos, da Terceira Igreja Presbiteriana e representando o Conselho de Pastores, tenente Anderson, comandante da Polícia Militar de Resplendor, pastor João Batista Landim, da Segunda Igreja Presbiteriana, pastor Lucas Faria, da Segunda Igreja Presbiteriana de Resplendor. Convido a todos agora para se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e do hino municipal de Resplendor. marche do cruzeiro resplandece, gigante
forte Padre do Colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza verdadeira. Entre outras vidas tu trazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaruque ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não pode mudar, nem teme quem te adora a própria morte verdadeira. Entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Esplendor, terra, terra, mãe querida, onde a vida se passa docemente. Trazes no peito ainda bem gravadas as pegadas do indígena valente. O rio doce rolando eternamente a banhar sua plaga radivosa, vai cantando, dizendo a toda a gente do teu grande futuro cor-de-rosa. Vencendo as selvas floridas austeras, os novos bandeirantes com fervor, sondando minas e abatendo feras, com teu nome exalçando o esplendor. O rio doce rolando eternamente a banhar tua plaga radivosa, vai cantando, dizendo a toda a gente do teu grande futuro cor-de-rosa.
príncipes. Tudo é para o Senhor, tudo é para a tua glória. Exaltado seja o Senhor, nós assim oramos com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. A primeira igreja presbiteriana de Resplendor, em seus primeiros momentos, enfrentou sérios desafios quanto à pregação do Evangelho, mas permaneceu firme, pois quem edifica a igreja é Jesus. No ano de 1915, celebra-se o primeiro culto sob a direção do reverendo Otávio de Souza, que era pastor da igreja presbiteriana de Figueira, do Rio Doce. Em 2 de julho de 1922, quando a igreja foi organizada, tendo como seu primeiro pastor o reverendo Juvenal Vieira Batista. Ao longo destes anos, a igreja não só está comprometida com a expansão do evangelho, como também tem dado sua relevante contribuição no que tange ao aspecto social. Em 2016, por ocasião de fortes chuvas na nossa região, fez-se doação de móveis para diversas famílias em Nicolândia. Todos os anos, por ocasião das intensas chuvas, disponibiliza suas salas para abrigar famílias desprotegidas. Em anos anteriores, manteve uma escola que por muitos anos atendia os filhos da nossa comunidade. A partir de 1982, foi criada e mantida por um longo período com recursos próprios uma casa-abrigo conhecida como SAID, Sídio de Assistência à Infância Desamparada, destinada ao acolhimento de menores em situação de risco. Atualmente, a primeira igreja presbiteriana possui 321 membros e é presidida pelo reverendo Carlos Pires Cardoso e os presbíteros Armando Mutes, Alessandro Scher, Luiz Carlos, Robson Bonisson, Valdinei Faria, Diogo Scarabelli e Djalmar Lourenço. Possui 4 congregações localizadas em Nicolândia, Sossego, Areia Branca e Calixto, que são dirigidas pelo reverendo Dalci Espanhol, pastor auxiliar, e o evangelista Ilson Velasco de Souza. Sendo assim, neste indizível momento, a Câmara Municipal congratula-se com a primeira igreja presbiteriana de Resplendor pelos seus 100 anos de organização neste município. Uma comemoração única e significante. Parabenizamos a todos que se esmeraram, dedicaram suas vidas para que essa igreja permanecesse firme sob o fundamento que é Cristo Jesus. Encerro com as palavras do hino. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Por nele, alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Parabéns, igreja, pelos seus 100 anos. Deus os abençoe. Gostaríamos de chamar à frente agora a ilustríssima senhora Persides de Paula Silva e o presidente da Câmara, vereador Álvaro Carrijo, para que faça a homenagem como o membro mais antiga da primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor, em nome de todos os membros da igreja. Gostaria de chamar todos os vereadores presentes e o ex-vereador também, Jader Stoffel. Só vai complicar para os fotógrafos, né? Dona Persides, senhora com 86 anos de vida e 73 anos como membro da primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor. Então, nada mais justo, em especial a senhora receber, em nome de todos os membros, essa linda homenagem que a Câmara Municipal de Resplendor faz para a primeira igreja, os membros, em nome da senhora. Parabéns.
esconder aqui para não. Aí daqui um pouco aparece mais de frente. Senta um pouquinho, Neto. Eu quero agradecer a Deus, né, por pertencer a essa igreja centenária de Resplendor. E não que eu tenha 100 anos, né? Mas eu fui nascida e criada aqui em Resplendor e sou membro dessa igreja desde quando nasci. Porque com 10 meses eu fui batizada e com 13 anos eu fiz profissão de fé. E por isso eu agradeço a Deus por isso. E agradeço também a Câmara, né, por essa linda homenagem. Que Deus abençoe a todos. Amém. Convido para vir à frente da mesa o ilustríssimo pastor Carlos Eli Pires para receber das mãos do autor, do ex-vereador Jader Stoffel, a moção de aplausos à primeira igreja presbiteriana de Resplendor. Por gentileza, aqui na frente, e os demais vereadores, por favor, para se posicionar aqui também para tirar a foto. Câmara Municipal de Resplendor, de acordo com o regimento interno e o requerimento número 03/2022, de autoria do vereador Jader Stoffel, aprovado em plenário, concede a moção de aplausos à primeira igreja presbiteriana de Resplendor. Com a palavra, para que faça uso, o ex-vereador Jader Stoffel. Pega o computador do pastor comigo. O tablet. Excelentíssimo senhor vereador, presidente Álvaro Carrijo, na pessoa quem cumprimento os demais vereadores e funcionários dessa casa, excelentíssimo senhor Diogo Scarabelli, prefeito municipal, excelentíssimo senhor Tenente Anderson, comandante da Polícia Militar de Resplendor,
prezado reverendo Rony Protes Faria, presidente do Presbitério de Resplendor, na pessoa de quem saúdo os demais pastores, os irmãos, a comunidade aqui presente e também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Inicialmente, gostaria de tornar pública a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Em especial, por ter me concedido a honra de trabalho com os nobres vereadores e funcionários dessa casa. Ainda que por um breve espaço de tempo, o que foi algo muito gratificante para mim. Quero agradecer em especial a minha amiga, vereadora Carla, ainda como presidente, que acolheu nossa solicitação de moção de aplauso pela passagem do centenário da primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor. E a todos os vereadores que votaram para que esse dia festivo acontecesse. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Trabalhamos juntos. Isso foi muito bom. Foi um tempo realmente proveitoso. Senhores, vivemos hoje um momento ímpar no nosso município. Nosso objetivo, ao apresentar o requerimento, foi tão somente deixar registrado nos anais dessa casa a história e a importância da primeira Igreja Presbiteriana nesses 100 anos de organização, por tamanha relevância na vida de nossa comunidade e região. Todos sabemos que a Igreja é uma organização baseada nos princípios cristãos, que tem como foco aproximar o homem de Deus e ensinar os valores que fundamentam a estrutura familiar, sobretudo no momento de tantos desafios que envolvem o comportamento e a relação social. Para além disso, a Igreja, há mais de 100 anos, tem dado suporte em todos os aspectos da existência humana, não só aos seus membros, mas também a toda a comunidade. A primeira Igreja Presbiteriana sempre se preocupou em servir a comunidade como instrumento de transformação, tanto no aspecto social, através de ações que minimizam as carências dos nossos munícipes, como também o suporte espiritual, a pregação da palavra, a estrutura da igreja. Vale lembrar que a igreja não é o templo, mas as pessoas que ali congregam. São estas que de fato são usadas por Deus para fazerem a história acontecer. Não temos como mencionar o nome de cada membro desta amada igreja, a qual também eu faço parte. Mas Deus concedeu o grande privilégio de termos hoje aqui a irmã Persício de Paula, representando toda a igreja no seu tempo, como representante das famílias mais antigas da igreja. Minha irmã, que o Senhor continue te sustentando, que o Senhor continue derramando toda a bênção à senhora e toda a sua família também. A senhora é um exemplo para todos nós, com certeza. Que Deus continue abençoando poderosamente a primeira Igreja Presbiteriana, pastores, presbíteros, diáconos, membros, lhes concedendo disposição para continuarem a fazer diferença na nossa sociedade. Meu muito obrigado a todos. Deus abençoe. Convido para que faça uso da palavra aqui na tribuna o pastor Carlos Pires. Meu nobre e querido vereador,
excelentíssimo Álvaro Carrijo, presidente desta casa. É um prazer muito grande estar com vocês nesta noite. E, através da sua pessoa, eu quero saudar a mesa, os demais vereadores, e fazer uma saudação especial à vereadora Carla, que se não fosse ela, naquele momento, isso não estaria acontecendo. Então, em sua pessoa, eu quero saudar todos vocês, os vereadores, aqui presentes. Excelentíssimo senhor prefeito Diogo Scarabelli, irmão amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Excelentíssimo seu tenente Anderson, e na pessoa de quem também nós queremos saudar todos aqueles que trabalham em prol da segurança da nossa cidade. Meus irmãos, comunidade aqui presente, nosso boa noite e que Deus nos abençoe. Reverendo Rony, não posso me esquecer, presidente do nosso presbitério de Resplendor. E na sua pessoa, eu quero saudar também todos os demais colegas, pastores que aqui estão nesta noite abrilhantando este momento tão importante, tão ímpar na história da primeira igreja presbiteriana de Resplendor. E é com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui. Momento ímpar. Momento ímpar. Como já foi dito aqui, a igreja ela enfrentou muitos momentos difíceis na sua história para que pudesse chegar aqui. Mas a igreja ela sempre esteve comprometida com os desafios em todos os aspectos, não só do ponto de vista cultural, espiritual, sobretudo, mas também do ponto de vista social. A igreja sempre se importou em dar a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade a qual faz parte. E é um privilégio muito grande estar aqui nesta noite para receber essa homenagem em nome da igreja. Fazemos um pouco daquilo que podemos fazer, que vem à nossa mão. Mas certamente é algo que nós fazemos de coração. Fazemos de coração. Às vezes não se tem holofotes, não tem luzes, mas às vezes na sombra da simplicidade e de maneira bem discreta, a igreja ela tem feito o seu papel. Como agente de transformação social, como agente de transformação cultural e, sobretudo, como agente de transformação espiritual. Portanto, eu agradeço a Deus pela vida desta casa, daqueles que compõem esta casa. E eu quero me referir em especial ao nosso irmão Jader, que apresentou este requerimento e foi aceito e votado neste plenário, sob a presidência da nossa amiga Carla. Que Deus o abençoe poderosamente a sua vida e de todos os vereadores aqui. Irmãos, é um desafio muito grande. A igreja ela não pode se confinar dentro de 4 paredes. Ela precisa olhar para os horizontes, para além dos muros, para além das suas portas. E é justamente esta é a filosofia da primeira igreja presbiteriana. Ela tem ensinado, nós como pastores, temos ensinado seus membros a olhar para fora de si, a viver para fora de si, ou seja, ser sensível ao sofrimento, à dor, às tristezas que os seus semelhantes passam e enfrentam. Só se consegue ser igreja quando nós entendemos esses princípios, os princípios desta relação. Portanto, como igreja presbiteriana, nós queremos agradecer a Deus pela vida dos vereadores, vocês que legislam na nossa cidade, nesta casa, por este reconhecimento, esta homenagem. É algo muito importante na vida da nossa igreja. Por quê? Porque é um momento ímpar. Este momento vai ficar registrado nos anais da nossa igreja. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Cada um. Porque vocês têm se mostrado pessoas íntegras e com coração bondoso conseguem reconhecer aqueles que têm feito algo pela comunidade. Então eu quero dar aqui meu muito obrigado
a todos vocês que votaram para que este momento acontecesse. E eu quero também deixar para vocês uma lembrancinha em nome da primeira igreja. Mas é uma lembrancinha que tem uma importância muito grande. Aliás, o Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É justamente isso que eu quero dar para vocês. Em muitos momentos da nossa vida, sobretudo de conflitos, seja eles existenciais, emocionais, seja lá, relacional, a Bíblia sempre tem uma resposta para todos nós. Sempre tem uma resposta. E eu quero passar a mão de todos vocês, os vereadores. Eu pedi ao nosso irmão Jader que entregue a cada vereador um exemplar da Bíblia comemorativa do centenário da nossa igreja. Você tem parte disso daí, tá? Muito obrigado, querida. Meus queridos, meu muito obrigado em nome da primeira igreja, e que Deus continue abençoando e dirigindo esta casa, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, querido. Com a palavra, o presidente da Câmara, Álvaro Carrijo. Boa noite a todos. Eu vou quebrar um pouco do protocolo formal, né? Ao invés de cumprimentar todos que estão aqui no dispositivo, em nome da dona Persides, eu quero que todos sintam-se cumprimentados, tanto a mesa, os vereadores, as autoridades eclesiásticas e todo o público presente. Então, em seu nome, Persides, desejo uma boa noite a todos. Antes de iniciar a minha fala, só gostaria de agradecer, pastor, pelo presente. Retornei numa boa época, né? Voltei para a vereança e participo desse momento ímpar em nossa Câmara, em nossa cidade e da igreja. Muito obrigado pelo presente. É um dos melhores presentes, se não for o melhor presente que a gente sempre possa receber algo tão valioso quanto a palavra de Deus. Muito obrigado mesmo, pastor. Parabenizar a igreja, né, pelos 100 anos, fiz parte, 86, quando nasci, dona Neide Carrijo. Ela não gosta que cite o nome dela não, mas eu vou citar. Minha mãe, que está ali presente no cantinho, me batizou na igreja, na primeira igreja presbiteriana. Pastor, já fiz parte da UCP, da EBD, grupo de dança, grupo de teatro, print. Inclusive, esses dias o Jader me manda um videozinho lá, a gente desse tamaniquinho assim, ó, cantando na cantada print da tia Sônia. Então, eu me sinto assim, lisonjeado por ter sido da primeira igreja e por estar agora, nesse momento, aqui nessa homenagem da casa pelos 100 anos da igreja. Quero agradecer imensamente todos os vereadores que votaram a favor do requerimento do vereador Jader. Foi aprovado por unanimidade, não teve nenhuma contestação por parte de nenhum dos vereadores, vale ressaltar isso aí. Assim que esse requerimento chegou, eu tive o prazer de votar. Quando eu retornei, ele estava tramitando pela casa, foi aceito pela presidente, então, Carla Botileiro, e eu tive o prazer de votar nele. Então, me sinto também parte desse dia maravilhoso que está sendo hoje. Agradecer em especial ao Jader,
Jader que me cobriu aqui, como todos sabem, por 90 dias. Uma excelência do trabalho perfeito dedicado a essa casa. Parabéns, Jader. E parabéns também por essa moção de aplauso à Primeira Igreja Presbiteriana. Só uma observação aqui, que em 86, quando eu fui batizado quando criança, meu tio era o pastor, o tio Jurandir Stork, eu esqueci de citar aqui, era meu tio pastor que me batizou na época. Então, para encerrar, não quero ser muito extenso, porque tem outros que irão falar aqui também. Quero agradecer as palavras mencionadas pelo pastor, muito obrigado. Essa casa se sente honrada por tamanho carinho recebido pelo Senhor. Tenho certeza que foi de coração, foi palavras que realmente nos ajuda, motiva a continuar nessa questão da vereança, desse mandato que foi nos confiado. Ouvindo de um líder, como o senhor que essa casa tem essa integridade, que tem essa transparência, isso muito nos alegra. Muito obrigado mesmo, pastor, mais uma vez. E do mais, quero encerrar, parabenizar. Gostaria de fazer um pedido no final, que aquele trechinho que eu cantei ali, que eu li ali, em termos de poesia, provavelmente alguns irmãos sabem a música. Então, não vou encerrar aqui, eu gostaria que... Dona Neide, a senhora me ajuda? Vai ficar brava comigo. Ela. Cantasse o hino. Cadê a Betânia? A Betânia também sabe, hein, Cabeto? Só cantar esse hino aqui, da Igreja, o fundamento é Cristo Salvador. Quem puder puxar aí, me ajuda. Vamos, Dona Neide? Ela ficou com vergonha lá. A mãe ficou com vergonha lá. Alguém pode disponibilizar cantar esse trechinho? Eu acho que eu peguei todo mundo de surpresa. Cadê o Aníbal? Aníbal. Vem cá, Aníbal. Aníbal. Convidado. Mas então tá. Então eu vou, para não ficar eu cantar desafinado todo, só ler novamente, porque eu achei um trecho muito bonito, que quem inclusive pediu para citar foi minha mãe. Da Igreja o fundamento é Cristo o Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor. Por nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A prova disso é o aniversário de 100 anos, que essa igreja nunca se abalou e não se abalará daqui para frente, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Com a palavra agora o prefeito municipal, Diogo Scarabelli. Boa noite a todos. Quero, na pessoa do nosso excelentíssimo senhor Álvaro Carrijo, presidente dessa honrosa Casa de Leis, cumprimentar os demais ilustres vereadores e vereadoras desta casa, pessoa do reverendo Carlos Pires e do reverendo Rony Protz. Eu quero cumprimentar os demais amigos pastores, autoridades eclesiásticas que prestigiam nesse momento tão festivo e tão especial. E na pessoa de Dona Persides, que já foi devidamente homenageada, representando todos nós, membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor, e uma representação ímpar, a melhor possível. Eu quero cumprimentar todos os meus irmãos em Cristo da Primeira Igreja Presbiteriana e também cumprimentar a minha amada esposa, que antes de mim já era membro da Primeira Igreja Presbiteriana, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Primeiramente, porque Deus assim o quis. E se estamos lá é porque Deus assim o determinou. Mas, em segundo lugar, porque foi lá que eu encontrei a mulher da minha vida. Né? Então, eu devo muito à Primeira Igreja. Quero cumprimentar também o excelentíssimo senhor tenente Anderson, nosso comandante aí da Polícia Militar,
Parabéns pelo trabalho realizado, pelas viaturas recebidas, são várias já, né, seu tenente? E isso aí é prova do trabalho, do reconhecimento de um trabalho, mas prova também que Deus, primeiramente, né, além do reconhecimento do trabalho, mas em primeiro lugar que Deus tem olhado para a nossa cidade de maneira muito graciosa, porque o nosso Deus é assim, Ele é gracioso, Ele é bondoso e misericordioso. Eu não tenho muito a dizer, eu acho que Jader, o reverendo Carlos, o Álvaro e a dona Persídes já disseram praticamente tudo, mas eu só tenho realmente que parabenizar essa Casa de Leis pela sensibilidade em aprovar uma moção de aplausos tão importante. E o pastor Carlos disse bem, ficará nos anais da nossa igreja, porque 100 anos não são 100 dias, nem 100 meses, são 100 anos. E é uma data que devemos sim comemorar. Para vocês terem uma ideia, quando o fundador da igreja presbiteriana, no dia 12 de agosto de 1859, chegou ao nosso país, fundando, né, a nossa denominação presbiteriana, a igreja foi se espalhando. E em 1922, 2 de julho de 1922, ela se foi fundada em nossa cidade. Então ela é mais antiga até do que a cidade de Resplendor. Antes da cidade de Resplendor ter sido emancipada, pastor, nós já tínhamos a igreja presbiteriana de Resplendor fundada aqui. E ela é chamada primeira igreja presbiteriana não porque é a mais importante ou porque é a maior, não. É porque exatamente foi a primeira que foi fundada. É uma ordem cronológica. Então, por isso que é chamada primeira igreja presbiteriana. E nós nos sentimos muito felizes, e eu particularmente me sinto muito feliz por estar participando desse momento como prefeito, mas acima de tudo como presbítero dessa honrada igreja. E sinto muito feliz também de ver o quão relevante é o trabalho realizado pela nossa igreja dentro da nossa sociedade. Muitas vezes, e eu já tenho dito isso bastante, muitas vezes a gente gosta de terceirizar os problemas da nossa cidade, terceirizar os problemas que nós enfrentamos, nos esquivando de enfrentá-los pessoalmente. Falando, isso aqui é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do vereador, da administração pública, ao invés de nos tornarmos agentes da resolução desses problemas, não ficar esperando pelos outros. E eu tenho visto muito isso na igreja presbiteriana. Muitas das vezes, ao invés de esperar uma solução da administração pública, que não consegue, nunca vai conseguir, seja qual administração pública que for, de qualquer lugar que for, nunca vai conseguir resolver todas as situações, ela se coloca à frente, tentando solucionar dentro das suas possibilidades aquilo que é necessário, seja na área social, na área cultural, mas acima de tudo na área espiritual. E não se enganem, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Há uma guerra espiritual travada muito grande. Estamos vivendo isso ultimamente, sobretudo em épocas de eleição. E é importante que a igreja faça como a igreja primitiva, persevere unânime em oração. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse aos seus discípulos para que orassem aguardando a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, e assim fizeram, cerca de 120 discípulos, orando no cenáculo durante 10 dias, perseverando unânimes em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. E que nós continuemos assim, igreja, não só como igreja, mas como todos nós cidadãos resplendorenses, perseverando unânimes em oração, em constante oração. Eu falei de Ashbel Green Simonton, que chegou
pastor americano que chegou no Brasil em 1859, jovem, e ele tinha uma frase interessante, algumas, né? E uma das frases que ele disse é o seguinte, depois eu quero até mudar ela um pouco. Se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas, e a recusa de alguns em ir aos lugares menos promissores somente torna este dever mais imperativo para outros. Que frase maravilhosa, não é, irmãos? Há muita recusa em buscar o campo, em ir em campos pouco promissores. Isso nos faz, como igreja, o nosso dever ser maior, ser mais eloquente, ser mais imperativo, como diria Ashbel Green Simonton. E por que eu falei que eu ia mudar um pouquinho? Porque às vezes a gente pensa que missão, que campo, é lá na África, lá na Ásia, lá na Europa, lá no Nordeste, mas nós estamos falando da nossa cidade, de Resplendor. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos a nossa realidade. Às vezes a gente preocupa mais em fazer caridade lá longe e esquecemos que a nossa cidade padece. Eu que visito muito os lugares, vamos dizer, os lugares mais altos da cidade, bairro João Ricardo, São Sebastião da Caixa d'Água, São Vicente, o Norte, lá no interior, nos distritos, Calixto, Independência, Nicolândia, Campo Alegre, Bom Pastor e tantos outros lugares, a gente vê o sofrimento do nosso povo. E é muito importante que a igreja esteja perseverante em oração por aqueles que sofrem. Mas não só em oração, mas que também possa agir de acordo com a vontade de Deus Pai. Então essa é a mensagem que eu deixo, agradeço profundamente, me sinto honrado, lisonjeado de fazer parte dessa família que é a Primeira Igreja Presbiteriana. Convido mais uma vez a todos a participarem, a visitarem a nossa igreja, os cultos às 7 horas da noite no domingo, também temos estudo às 7h30 da noite na quarta-feira, reunião de oração às 7h30 da noite na sexta-feira e escola bíblica dominical 9 horas da manhã no domingo. Então todos, né, que quiserem e puderem visitar a nossa igreja serão muito bem-vindos. E mais uma vez eu parabenizo a ilustre Casa de Leis, ao ex-vereador Jader pela inteligência, pela sensibilidade de realizar, de fazer esse requerimento, muito merecido, e que Deus continue nos abençoando. A palavra agora está franca aos vereadores. Passa a palavra nesse momento para o vereador Tibias Pires. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, eu cumprimento a nossos vereadores e vereadoras. Tenente Anderson, nosso parceiro, né, está sempre conosco. Pastores, Zé Carlos, Jader, nossos servidores. Eu fico até emocionado em falar que a idade eles vão até rir, né? Mas em 1954 eu fui apresentado na igreja presbiteriana, onde meus pais me levou, onde eu comecei a dar os primeiros passos, foi dentro da igreja presbiteriana. Foi pelo reverendo Carlos Chagas. E em 66 eu fui batizado pelo reverendo Salvador, né? Muito conhecido na nossa cidade. Então, eu agradeço muito a Deus e louvo a Deus pela igreja presbiteriana, onde meus pais me ensinou o caminho, onde ele me pôs na direção, né, de Deus. E a gente sempre dá uma escorregadinha, né, na época de jovens, mas a palavra do Senhor diz: ensina seus filhos nos caminhos que devem andar, para quando eles ficarem velhos não se desviar dele. E quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, né, no Salmo 133, e que Deus nos abençoe e abençoe você, Jade, por essa iniciativa, o pastor Carlos e o nosso prefeito Diogo, aí, né, o nosso presbítero da igreja, e Deus abençoe nós todos. E um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite.
Obrigado, vereador Tobias. Com a palavra, o vereador Guilherme Moreira. Eu glorifico a Deus pelo dia de hoje, pela vida de cada um aqui presente, na pessoa do excelentíssimo senhor Álvaro Carrijo, presidente da nossa respeitosa Casa de Leis. Cumprimento meus nobres colegas, cumprimento também os servidores desta casa, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Resplendor, Diogo Scarabelli, cumprimento todas as demais autoridades civis e eclesiásticas aqui presentes. E o nosso muito boa noite a cada um de vocês que nos alegra com a presença. Para nós, vereadores, é sempre motivo de muita alegria tê-los conosco. Senhor presidente, hoje é um momento de muita alegria, de satisfação, de confraternização, pois 100 dias, como bem disse o prefeito, 100 anos não são 100 dias, nem 100 meses, né? É bastante tempo. E o Jader teve uma passagem, como ele bem disse aqui, curta, mas bastante importante, e ficou registrado já, dentre outras indicações e requerimentos, essa talvez seja a ação mais nobre que Vossa Excelência tenha feito. E como bem disse o nosso presidente, ela foi acolhida de antemão, abraçada por todos nós da casa, e hoje estamos aqui juntos com toda a igreja, confraternizando, comemorando essa data tão importante. E o passar desse tempo, não apenas passaram 100 anos, é uma igreja atuante, marcante na nossa cidade e região, e o principal que eu tenho certeza que durante todo esse tempo várias almas foram ganhadas para Deus, que é o papel, né, principal da igreja, dentre tantos outros, como foi citado por oradores que me antecederam, a questão da caridade, da questão da convivência, de toda a parte social da igreja, e ela faz, eu sou testemunha, pois tive uma pequena parcela dentro desse tempo dos 100 anos ali naquela igreja, especialmente na minha infância, adolescência e parte ali da juventude. Sou amigo de infância do vereador Álvaro, então nós convivemos lá na escola dominical com Dona Elzi, Dona Declaí, Márcia Landim, também várias outras. Eu corro risco aqui de esquecer de alguma, não tem tanto tempo assim não, que eu ainda sou bem jovem, mas me lembro muito bem de ouvir as palavras graves e fortes, né, a mensagem através do nosso pastor Landim. E ainda aqui na cadeira, aqui, quando as pessoas estavam aqui falando, eu viajei um pouco e lembrei da minha primeira eleição, lá em 2008. No dia da eleição, eu fui à casa do pastor Landim e pedi para que ele orasse para mim. E ali ele fez aquela oração, e foi a forma que eu entrei, né, na política. Foi quando eu conversei com meu pai, foi através de oração, no dia da eleição, e o pastor Landim Sapp sempre foi referência para mim. Então é um motivo de grande alegria estar aqui hoje compartilhando essa breve passagem que eu tive ali na igreja, uma igreja muito especial, não só para mim, mas para Resplendor. Prova disso é que estamos aqui todos juntos, confraternizando e comemorando com muita alegria esse momento. E acabei esquecendo também de citar a mãe do Álvaro, né, que também sempre estava ali conosco, Dona Neide, na escola dominical. Pode ter certeza, viu, Dona Neide, que, como bem dizia meu pai também, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Às vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, mas a gente tem o temor de Deus. Então eu encerro aqui as minhas palavras, parabenizando mais uma vez o vereador Jader e toda essa casa, e especialmente a vocês, membros aí da primeira igreja presbiteriana de Resplendor. Parabéns a todos, um forte abraço, um beijo no coração do amigo de sempre, vereador Guilherme Moreira. Obrigado, vereador Guilherme. Passo a palavra agora para o vereador Clebinho Leal. Em nome do presidente, quero cumprimentar meus amigos vereadores e vereadoras,
Em nome do prefeito, cumprimentar todos os funcionários públicos aqui presentes. Em nome do pastor Carlos Pires, cumprimentar todos os pastores presentes desta casa. Quando recebi a Bíblia de presente ali, abri a Bíblia casualmente ali, e imediatamente o meu amigo Júlio disse, olha, leia aqui, você vê que coisa linda. E é justamente o que está acontecendo em Resplendor. Eclesiastes aqui, 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Quero dar a oportunidade, primeiramente, agradecer o vereador Jader por essa excelente homenagem de emoção à igreja, primeira igreja presbiteriana. Parabéns. E dizer a vocês que Resplendor realmente hoje vive um momento ímpar. E tudo que está acontecendo em Resplendor não é por acaso. Antigamente, eu vou para o meu terceiro mandato aqui como vereador, e não via nessa casa, tanto nessa casa como fora, as igrejas tão unidas em prol do povo resplandorense. Cansei de estar aqui em reunião aqui na casa, e as pessoas passavam ali fora e muitas vezes até amaldiçoavam a casa. Hoje é o contrário. Hoje as pessoas passam, parabenizam a casa, e as coisas estão acontecendo em Resplendor, não é só porque o prefeito está trabalhando muito, não, é porque as igrejas estão em oração, pedindo cada vez mais coisas para Resplendor. Então, realmente, o nosso momento é único em Resplendor. Isso vai ficar na história de Resplendor para sempre. Então, a semana passada eu fui no culto de despedida do pastor Tiago lá no norte, e de um pastor que veio do Rio, acho que hoje ele está na igreja de Manhuaçu, e ele falou o seguinte, lá, ele até deu um gritinho, na hora que eu estava bem assim, ei, igreja não é tribunal, não. Igreja é como se fosse hospital. A igreja cura, a igreja dá o remédio, a igreja aconselha e a igreja acompanha. E ele foi, até desculpa que eu fiquei um pouco emocionado aqui, porque eu sou memória mesmo. Mas ele até falou um negócio que eu achei muito engraçado lá. Olha, estou na igreja hoje, quando eu entrei lá tinha só 180 membros, hoje eu tenho 800 membros na igreja. Mas hoje eu estou procurando fazer na igreja, procurando os lugares mais difíceis para conseguir cada vez mais arrebanhar as ovelhas para as igrejas. Então hoje de manhã nós fizemos a entrega do prefeito de um deputado, até aqui, acho que a quinta ou a quarta viatura que se entregou para a polícia. E o nosso índice de criminalidade na cidade, o ano passado baixou 60%. Esse ano a gente vai bater o recorde, vai estar baixando muito mais. Mas é graças só ao serviço da polícia? Não. As igrejas têm um papel primordial importante nessa parte. De buscar aquele jovem, muitas vezes no morro, numa casa abandonada, e levá-lo para a igreja para que ele possa realmente servir o Senhor. Então eu quero aqui agradecer muito ao Wagner, a todos os pastores da igreja. Vamos continuar orando por Resplendor, por esta casa, pelo Legislativo, pelo Executivo, que tenho certeza que dias melhores virão e Resplendor vai voltar, já está voltando a ser a princesinha do Vale do Rio Doce. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Carla Butileiro. Na pessoa do presidente Álvaro Carrijo, cumprimento aos meus colegas vereadores. Na pessoa do doutor Amaral, cumprimento
os funcionários dessa Casa de Lei, na pessoa do pastor Carlos Pires, cumprimento a todos os pastores aqui presentes, e na pessoa da senhora Persides de Paula, cumprimento a todos vocês centenários, que não têm 100 anos, mas são centenários. Eu começo a minha fala agradecendo as palavras de carinho proferidas a mim, a minha pessoa, pelo pastor Carlos Pires e ao meu colega Jader Stoffel, a quem tive a honra e o privilégio de conviver 3 meses aqui, como um vereador muito atuante e um grande amigo, uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que a gente se aproxima dele, sente muita paz, sente, na verdade, sente a presença de Deus. É uma pessoa maravilhosa, é o nosso amigo Jader. Já conhecia, já éramos amigos, e estreitei bastante essa amizade com ele aqui, e isso foi muito bom. Então, eu parabenizo a ele por esse requerimento, e agradeço também a Deus por ter tido essa oportunidade, nesses 3 meses, que tive a difícil missão de ficar aqui, no lugar do presidente Álvaro, que conduz essa casa muito bem. Então, essa missão foi bastante difícil, mas tem as coisas boas, né? E uma delas foi receber acolher aí esse requerimento que hoje nos dá essa alegria de receber essa casa cheia aqui de rostos, todos que a gente conhece, são pessoas que a gente vê dia a dia, né? E são pessoas, todas pessoas de bens, pessoas que a gente sabe o carinho e a responsabilidade que tem com o seu trabalho e com sua família. A Igreja Presbiteriana, assim como os vereadores que me antecederam aqui, Guilherme Moreira e Álvaro Carrijo, ela também fez parte da minha vida. A minha mãe, acho que alguns aqui sabem, ela é da 2ª Igreja Presbiteriana há muitos anos. E eu fui batizada na Igreja Presbiteriana também em Cuparaque, uma cidade que depois ela veio para cá e ficou na Igreja Presbiteriana, na 2ª Igreja Presbiteriana. E a minha mãe, hoje, eu sempre quando falo nela aqui, eu sempre me emociono, mas hoje, com a casa muito cheia, eu não vou me emocionar. Então, a minha mãe, ela hoje tem 92 anos, ela é acamada, ela está com Alzheimer, já há 6 anos que ela está acamada, e com Alzheimer já tem 9 anos. E hoje ela recebe sempre os cuidados e o carinho do meu querido pastor Lucas aqui presente, que leva a Santa Ceia para ela, canta hino para ela. E assim, eu sempre digo isso, às vezes, para os meus irmãos. Um dia o meu irmão falou assim, falei com um irmão meu, poxa, vocês quase não vão lá ver a mãe? Porque também, né, às vezes as pessoas não têm muito tempo. Aí ele falou, mas a mãe também nem lembra da gente, às vezes. Falei, mas a gente lembra dela, a gente sabe quem foi ela, né? Então, a gente sempre fala isso. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo o pastor Lucas, que é um pastor já bem jovem, um garoto que eu vi nascer e crescer, e que eu vejo ele entregando, indo lá com tanto carinho com ela. A gente vê o compromisso da igreja, o compromisso que o pastor Carlos falou aqui, não só de evangelizar, né, mas de sermos mais humanos uns com os outros. E essa igreja está de parabéns pelos os 100 anos. Como eu digo, faz parte da minha vida, faz mesmo. Eu morei em frente à 3ª igreja, lá no norte, muito tempo. A enchente de 79, aquela igreja ficou lotada de gente. A gente vê o trabalho hoje é SAID, né, mas a gente sempre falava orfanato. Que quanto tempo
era bem mais crianças antigamente que viviam aí em situação e eram acolhidas lá. Então a gente vê um trabalho social muito bonito por parte da igreja. E nós aqui, a gente só tem a agradecer a vocês, centenários, né? Posso falar centenários, gente, da igreja. Parabéns a todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês e suas famílias e que vocês continuem por mais 100, 200 anos. Um dia, quem sabe, né? Teremos aqui os nossos netos aqui, parabenizando os netos de vocês por mais 100 anos. E que Deus abençoe a todos nós, nossa cidade querida. Meu muito obrigado a todos vocês. Boa noite, fique com Deus. Obrigado, vereadora Carla. Com a palavra, a vereadora Cíntia Tonani. Excelentíssimo senhor presidente, meus demais pares, excelentíssimo senhor prefeito, reverendo pastor Carlos, senhor tenente Anderson, e em suas pessoas cumprimento as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, e na pessoa da senhora Persídes, do meu amigo Jader, cumprimento os servidores dessa casa e demais presentes, em especial aos membros da Primeira Igreja Presbiteriana. Essa noite, senhora Persídes, é uma noite muito especial, porque nós temos a alegria de nos regozijar com os membros da Igreja Presbiteriana pelo seu centenário. Jader, a sua sensibilidade, sempre presente, nos oportunizou esse momento. Meus parabéns. Jader foi um grande companheiro que passou por aqui por um momento breve, mas foi um momento marcante. Ele foi o nosso companheiro e fez um trabalho excelente naquilo que lhe cabia, naquilo que ele podia. E, pastor Carlos, eu agradeço ao senhor, né, e a toda a Igreja Presbiteriana pelo presente que nos foi dado e agradeço pelas palavras que nos foram dirigidas pelo senhor. De fato, o comprometimento desta Casa de Leis pelo bem comum da nossa cidade, ele é real. E eu não poderia deixar de destacar nessa oportunidade que não é um comprometimento isolado, é um comprometimento conjunto com o Poder Executivo. Eu costumo falar que Deus foi muito generoso conosco quando nos deu o Diogo como prefeito, porque ele e o Neemias, eles são pessoas realmente sensíveis com aquilo que é demanda, com aquilo que é necessidade da nossa Resplendor. E hoje eu me sinto muito honrada em fazer parte desse time, junto com os meus amigos vereadores, junto com o prefeito, junto com o vice, porque nós, de fato, olhamos com essa sensibilidade pela nossa Resplendor. E eu parabenizo a todos vocês, na pessoa do pastor Carlos, na pessoa da senhora Persídes, porque estes 100 anos, com certeza, foram de muitas batalhas, muitas lutas, mas Deus Todo-Poderoso, em sua sabedoria, Ele deu força e sustento a cada um de vocês. E cada um dessa igreja tem a sua história escrita. Vocês fazem realmente parte dessa história e merecem os parabéns, porque eu sei que ser igreja nem sempre é muito fácil. Eu peço encarecidamente a todos que sempre nos incluam nas suas orações, porque são orações como essas que nos sustentam no exercício do nosso trabalho, e nós realmente precisamos dela. Não somente nós, agentes políticos, mas todos aqueles que são dotados de alguma autoridade, para que nós sempre saibamos que a nossa autoridade vem do Senhor e que ao Senhor nós devemos honrar. E eu também desejo que Deus Ele continue derramando as suas bênçãos sobre a Igreja Presbiteriana e que muito mais datas como essa, comemorativas, semelhantes a essa, vocês possam se reunir e comemorar e celebrar. Tanto dentro da igreja de vocês, mas também no seio de toda a nossa Resplendor, porque nós nos alegramos com vocês por essa data. Muito obrigado, meu boa noite. Obrigado, vereadora Cíntia. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio.
Excelentíssimo senhor presidente dessa respeitosa Casa de Leis, senhor Álvaro Carrijo, cumprimento também a mesa diretora, excelentíssimo prefeito Diogo Scarabelli, pastor Carlos, em nome do pastor Carlos eu cumprimento a todos os pastores que estão aqui esta noite, cumprimento aos servidores dessa casa e, em nome da dona Persides, eu cumprimento a todo o público presente. É maravilhoso, né, estarmos aqui hoje comemorando esses 100 anos, um século da Igreja Presbiteriana em Resplendor. Eu gostaria de parabenizar o ex-vereador Jade Stoffel, com quem nós tivemos o prazer de estar aqui, né, 3 meses compartilhando com a sua sabedoria, com aquilo de bom que você pode trazer para nós nessa casa. É, de fato, uma das mais singelas homenagens que poderia ter feito, né, ter sido organizado por essa casa através de um projeto de lei de vossa autoria. Eu gostaria de agradecer, pastor Carlos, pela Bíblia, né, que o senhor trouxe de presente para nós, e a Bíblia é o alimento espiritual. Pode ter certeza que, eu acho que eu e o vereador Kleber, quando recebemos, né, Kleber, foi como se uma criança tivesse ganhado um brinquedo. A gente fica doido para abrir e realmente ter mais conhecimento com a palavra do Senhor. A Igreja Presbiteriana, além do trabalho religioso, além do trabalho espiritual, que tem o principal fundamento da igreja, ela também faz um trabalho social importantíssimo no nosso município. Isso deve ser lembrado também por todos nós. Que vem aí, né, mais 100 anos, mais 100, e mais 100, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja fiel. Eu também abri a Bíblia agora há pouco em Salmos, e me veio um salmo que eu gosto bastante, que eu vou até compartilhar com os irmãos. E esse salmo é o Salmo 40, que fala assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E de fato, um dos principais motivos de nós não sermos consumidos é a misericórdia que o Senhor tem sido conosco, porque a igreja clama pelo nome do Senhor. Parabenizo mais uma vez a primeira igreja presbiteriana pelos 100 anos, e é um prazer enorme ter, né, essa casa nesse momento de confraternização. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcos. Convido o ilustre pastor Rony Protes Faria, presidente do Presbitério de Resplendor, para que faça o uso da palavra e após uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Muito bem. Eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, Álvaro Carrijo. Prazer, né, vê-lo aqui presidindo essa casa. E a amizade com a sua mamãe lá é bem antiga, né? Não tanto, né, Neide? Nem tanto. Sempre Neide, né? Quero cumprimentar, na sua pessoa, cumprimento todos os demais vereadores dessa casa, bem como os demais funcionários. E quero cumprimentar também o nosso prefeito, nosso amigo, Diogo Scarabelli. Que Deus continue abençoando ricamente na administração deste município. E na pessoa do reverendo Carlos Pires, eu cumprimento também todos os demais pastores aqui presentes. E quero cumprimentar também o tenente, né, pela sua presença aqui conosco. Que Deus continue abençoando graciosamente na sua vida, em nome de Cristo. E dizer, Cíntia, para você que nós, como igreja, nós temos um compromisso pautado na palavra de Deus que diz para nós não deixarmos nunca de orarmos pelas autoridades constituídas. E a igreja, ela tem esse zelo
né, de orar pelas autoridades constituídas. Nós sabemos que elas vêm do Senhor, né, e por isso a gente tem tido esse zelo, tem tido esse cuidado, né, de orar sempre pelas autoridades, para que cada uma delas possa, de fato, cumprir o seu papel para o qual Deus assim a designou. Na pessoa da nossa irmã Persides, de Paula, nós queremos cumprimentar a todos os demais, os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana. É uma alegria, né, muito grande de estar aqui revendo. Não esqueça daquele almoço, né, há muitos anos atrás, né, dona Persides, eu, João e o Ashbel Green Simonton, né, lá em cima a senhora morava, né, e aquele foi um dia especial na vida de nós três, né, foi um dia muito especial. Nós louvamos a Deus pela vida da Primeira Igreja Presbiteriana de Resplendor. Eu estou aqui como presidente do Presbitério de Resplendor. Por que Presbitério de Resplendor? O presbitério leva esse nome justamente por causa da primeira igreja aqui em Resplendor, não é? A primeira igreja do nosso concílio. O presbitério, para quem não sabe, se é alguém que não conhece, ele é um conjunto de igrejas de uma localidade, e nós somos uma igreja federativa, e aqui nós temos aqui as igrejas de Resplendor, Aimorés, Alto Itueto, Mutum, Baixo Bandu, e as congregações das nossas regiões, então, compõe o presbitério de Resplendor. E aqui, esta igreja, a primeira igreja, faz parte desse concílio. É a mãe desse concílio. Nós louvamos a Deus porque, praticamente, a primeira igreja, ela é a mãe de todas as demais igrejas do nosso presbitério. É mãe da igreja na qual estou pastoreando, né, a Aimorés, a primeira igreja presbiteriana de Aimorés. Nós estamos ali já há 33 anos, né? E é mãe da primeira igreja de Aimorés. Então nós louvamos a Deus pela semeadura dessa igreja. Essa é uma igreja que tem semeado o evangelho, que tem semeado a palavra de Deus nesta região e em outras regiões. E a primeira igreja é mãe, né, de tantas igrejas organizadas, tanto na região como fora da região. E nós louvamos a Deus porque a primeira igreja presbiteriana, ela é também mãe de muitos pastores da nossa igreja e de outras denominações, que hoje se encontram em outras denominações. Já foi citado aqui o reverendo Jurandir Storr, e nós poderíamos, né, citar tantos outros pastores, filhos da primeira igreja presbiteriana de Resplendor. É um celeiro de pastores a primeira igreja. Certa vez eu... lendo um autor, e ele dizendo uma verdade, que muitas vezes a igreja ela é vista a sua capacidade não pelo número de membros que ela possui, mas pela sua capacidade de produzir liderança. E a primeira igreja presbiteriana de Resplendor, ela tem esse histórico, né, de líderes. Então nós temos, pelo nosso Brasil afora, muitos pastores oriundos aqui da primeira igreja presbiteriana de Resplendor. E eu sou filho dessa igreja, né, pastor, filho dessa igreja, e nós louvamos a Deus. Eu sou extremamente grato a Deus pela vida da primeira igreja presbiteriana. E quero louvar a Deus e agradecer, Jade, pela sua iniciativa, né? Já de família, então a gente fica assim mais na intimidade, né? Então, parabéns pela sua iniciativa de trazer a este plenário essa indicação, e louvamos a Deus pela aprovação unânime aqui desta casa, e com certeza fazendo justiça à primeira igreja presbiteriana. Jesus, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele disse mais: assim brilhe a vossa luz dentro dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E hoje nós podemos perceber Deus sendo honrado, glorificado, ao longo dos 100 anos de vida da primeira igreja presbiteriana. É uma igreja que tem sido luz, uma igreja que tem sido sal nesta terra. Eu não estou dizendo que é perfeita, porque não é,
porque nós falhamos, nós erramos, nós somos limitados, mas dentro da nossa limitação, fraquezas e fracassos muitas vezes, a igreja, ela continua sendo igreja, amada pelo Senhor, não é, com muitas vezes as suas aparentes derrotas, as suas aparentes fracassos, porque a igreja nunca será derrotada, porque Jesus diz que as portas do inferno, elas nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqui nós estamos vendo a igreja, mais uma vez, né, sendo honrada, sendo dignificada, por tudo aquilo que Deus tem feito nela e através dela. Porque é Deus fazendo em nós e Deus fazendo através de nós. Porque sem a graça bendita do Senhor, nós jamais teríamos condições de fazer coisa alguma. Nós, por nós mesmos, não produziríamos nada. Nós, por nós mesmos, não produziríamos frutos. Mas pela presença do Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, a igreja, ela se torna uma igreja produtiva, porque é Deus quem faz em nós e Deus que faz através de nós a sua obra. E nós somos gratos. O Presbitério de Resplendor, ele se congratula, ele se une neste momento a esta casa, sabe, e a membresia da igreja, ao pastor Carlos, ao conselho da primeira igreja presbiteriana de Resplendor. Nós nos unimos como Presbitério de Resplendor para nos congratularmos com a igreja e rogarmos que Deus continue abençoando graciosamente a vida desta igreja, até que Cristo venha buscá-la para o louvor e a glória do nome do Senhor. Que essa igreja continue sendo luz. E há muita treva por aí, e a igreja precisa continuar brilhando. 100 anos, mas é apenas um começo de um trabalho, não é o fim de um trabalho. A igreja está começando um trabalho, cada dia um novo trabalho, cada dia um novo desafio, e que essa igreja continue cumprindo os propósitos de Cristo, cumprindo a vontade de Deus, que essa igreja continue pregando o Evangelho de Cristo, é o seu principal objetivo, anunciar o Evangelho de Cristo até que ele venha, que a primeira igreja continue cumprindo o seu papel social, aquilo que foi dito aqui. Muita gente não entende, sabe, não tem a percepção daquilo que a igreja do Senhor Jesus ela faz. Foi citado aqui pela Carla, assistência pastoral, não é, uma pessoa de 92 anos, e a igreja ela tem esse papel. E como nós, como pastores, amamos ir, às vezes, não é, ao lar, não é, o importante é se a pessoa pudesse ir ainda, mas quando não pode, a igreja está presente. A igreja cumpre um papel social extraordinário na sociedade, de cura, de libertação, de restauração. A igreja, levando a palavra aos aflitos, indo aos presídios, levando a palavra. A igreja, sabe, atendendo às necessidades múltiplas de uma sociedade. A igreja, ela é um agente de transformação, primeiramente espiritual, claro, mas também social. A igreja procura sempre estar presente. E a primeira igreja, nós louvamos a Deus, porque a igreja sempre presente na sociedade. Sempre presente, sabe onde ela está plantada. Uma igreja que procura cuidar também da educação. Uma igreja que zela pela educação. Porque isso é fundamental também dentro da sociedade. Isso é importante. E a igreja presbiteriana, ela sempre pautou por isto. E hoje, a IPB tem o Mackenzie e tem tantas outras instituições de educação, sabe, dentro do nosso país, porque a gente sabe que a educação ela é um agente de transformação, de formação de um caráter de vida de pessoas. E a igreja presbiteriana, ela se preocupa extremamente com isso, o que não é diferente aqui com a primeira igreja. Então nós louvamos a Deus, e que esta igreja continue combatendo o bom combate. Essa igreja continue levando esta palavra de redenção e de salvação. E eu quero terminar a minha palavra aqui, deixando um texto de Efésios, capítulo 3, verso 10, que diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito
que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a primeira igreja, ela continue, sabe, sendo esta igreja. Que pela primeira igreja presbiteriana de Resplendor, a multiforme sabedoria de Deus, ela continue sendo conhecida agora, nesse tempo, dos principados e potestades. Tanto dos anjos do Senhor, tanto do lado espiritual das potestades celestiais em Cristo, uma igreja conhecida no céu, mas uma igreja também conhecida no inferno. Uma igreja que, sabe, está sempre atacando as portas do inferno. Uma igreja que não se curva, que não se dobra. Uma igreja que não se rende, que não se vende. Uma igreja que não camufla a sua mensagem. Uma igreja que não procura acomodar-se com o mundo, mas uma igreja que procura ser diferente, sabe, deste mundo, deste século. Que a primeira igreja continue, sabe, a manifestar a sabedoria de Deus, tornando-a conhecida cada vez mais, tanto no mundo espiritual, quanto, sabe, no plano também terreno, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Que essa igreja continue sendo fortalecida em Cristo, cumprindo os propósitos de Cristo Jesus. Pois é para isso que nós estamos aqui, para cumprir os propósitos de Cristo na face da terra. E que a primeira igreja presbiteriana de Resplendor, ela continue cumprindo assim os propósitos de Cristo, que é a cabeça da igreja, que deu a vida por ela, para resgatá-la, para comprá-la com o seu precioso sangue. E que assim a primeira igreja continue cumprindo os propósitos do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar então neste momento. Pai querido, nós louvamos ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor para com a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor concede à primeira igreja presbiteriana de Resplendor o completar 100 anos, ó Deus, de existência. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que, ó Deus, passaram pela igreja. Desde aquele que começou aquela família, ó Deus, onde deu origem, ó Deus, ao início do trabalho aqui em Resplendor, antes mesmo da cidade ser cidade. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã. Ó Deus, pela vida de todos os pastores que passaram pela igreja, presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs, quantos que hoje se encontram, ó Deus amado, na glória já com o Senhor. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque a primeira igreja ainda continua uma igreja militante. Uma igreja, ó Deus, que precisa continuar cumprindo os propósitos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cabeça da mesma. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que a tua graça, ela continue sendo manifestada sobre a vida da igreja, abençoando, ó Deus, os seus pastores, o conselho da igreja, os diáconos, ó Deus, desde a menor criança até o mais ancião. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor avive a tua obra, ó Deus, aqui na primeira igreja dia a dia. Obrigado pelas celebrações, pelas comemorações do centenário desta igreja. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta casa, pela vida do Jader, pela vida, ó Deus, desta casa que acolheu com carinho, ó Deus amado, essa petição. E, ó Deus, e hoje nós estamos aqui, ó Deus, agradecendo, louvando, a igreja recebendo essa moção de aplauso, e nós louvamos ao Senhor pela vida desta casa, e pedimos que o Senhor derrame graça abundante e poderosa sobre a vida de cada um desses vereadores e vereadoras, que o Senhor, ó Pai, os encha com espírito de sabedoria e de entendimento, ó Deus, que eles possam, ó Deus amado, de fato promulgar leis que serão para o benefício da nossa comunidade aqui em Resplendor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor os dê sabedoria e graça. Pai, no nome de Jesus, nós
também rogamos ao Senhor pela vida do nosso prefeito. Obrigado pela vida do Diogo. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor continue dando a ele sabedoria, ó Deus, e a todos os funcionários, ó Pai. Abençoando, ó Deus amado, a todos aqueles que estão militando por uma Aimorés melhor. Que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus, derrame a tua graça também sobre a vida do tenente, ó Deus amado, Anderson, abençoando com ele toda a corporação aqui nesta cidade. Ó Deus, que alegria ouvirmos, ó Deus, o que ouvimos aqui, ó Deus, a queda no índice de criminalidade. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, Pai, essa cidade, continue derramando a tua graça em nome do Senhor. E pedimos, ó Pai, abençoe a tua igreja, abençoe cada pastor dessa cidade, vivifica, ó Deus, derrama a graça do Senhor sobre toda a tua igreja dentro de Aimorés, abençoe os padres dessa cidade, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja fortalecendo e abençoando, Pai querido, a cidade de Resplendor, ó Pai amado, e que a primeira igreja presbiteriana de Resplendor, ela continue sendo um luzeiro na vida desta cidade, para a honra e a glória do nome do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos com gratidão, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Pode sentar, queridos. Nossa gratidão. Quero dizer para o Álvaro, terminando aqui, quebrando um pouquinho o protocolo, quero dizer para você, eu não sei como é que está hoje Tibia, não sei como está a situação espiritual de vocês, mas eu quero dizer que a porta da primeira igreja presbiteriana continua abertíssima lá, tá certo? E não demore em retornar, porque os dias são breves, o tempo passa rapidamente, a semente está aí, mas a gente não pode deixá-la, a gente tem que fazer com que essa semente possa de fato florescer. Então, queridos, eu não sei qual a situação espiritual de vocês. Cada um aqui falou, que passou por ali e tal. Hoje eu não sei por onde vocês caminham, mas oxalá que vocês possam, em nome de Cristo Jesus. A minha palavra para vocês, ou qualquer outra pessoa que de repente seja fora do Evangelho aqui hoje. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, em Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis. Não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Sabe, essas fugidinhas, atrapalham muito a vida da gente. E a pior coisa na nossa vida é a gente muitas vezes lidar com as consequências de pecados perdoados. Eu lido com consequências de pecados perdoados, sabe? E uma das piores coisas, às vezes, na nossa vida é a gente lidar com consequências de pecados que já foram perdoados, mas a consequência a gente tem que muitas vezes lidar com ela. E Deus dá graça para que a gente lide com elas. Então, para você que está desviado do Evangelho, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, em Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus. E o tempo é hoje, não é amanhã. Não é? Porque amanhã pode ser muito tarde. Sabe, nós não temos amanhã, nós temos o hoje. Não é? Então, o hoje é o que o Senhor nos deu. O amanhã nós não sabemos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Estamos caminhando para o fim, infelizmente, poderia ficar aqui mais um tempasso. Mas antes, só gostaria de citar a presença do ex-vereador também, Robson Bonisson, foi vereador nessa casa, é presbítero da igreja. Seja bem-vindo, Robson, obrigado pela presença. Justificar as ausências dos vereadores Giovanni Krenak por motivo de saúde, ele mesmo está, salvo engano, vai fazer uma cirurgia na data de hoje, ou segunda-feira, então, a cirurgia dele, mas ele está fazendo todos os exames hoje em Governador Valadares, e o vereador Márcio está em viagem. Os dois pediram para justificar as ausências dos mesmos, senão estariam presentes. E parece que nós vamos quebrar o protocolo, Teremos um cântico aí. Então, a palavra está com vocês. Não, vai direto. 32.
Tu és fiel. Olha lá, irmãos, vamos fazer, hein? Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criastes na terra, nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Que segurança cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Todos os dias da nossa reunião ordinária ou extraordinária, nós abrimos a reunião com a leitura de um versículo. Hoje nós deixamos
o versículo para o final, e assim que eu acabar de ler, está encerrado a reunião solene. Mas antes, só gostaria de mais uma vez parabenizar a primeira igreja pelo centenário. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, mãe, por me ensinar nos caminhos corretos. Sou muito grato à senhora. E tudo iniciou ali na primeira igreja. Muito obrigado por ter me ensinado o caminho correto. Eu vou declarar os trabalhos encerrados, mas assim que eu declarar os trabalhos, eu vou ler o versículo, declarar os trabalhos encerrados, e gostaria depois de pedir o pastor Carlos que fizesse o encerramento com uma oração e com a bênção para nós. Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Declaro encerrados os trabalhos. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Põe a mão sobre o seu coração. Deus amado, nós somos gratos pelo cuidado do Senhor. Somos gratos pela graça sustentadora do Senhor sobre as nossas vidas, sobre esta casa, os vereadores. Pai amado, o Senhor continue os abençoando, os iluminando, dando a Deus um coração sensível à voz do Senhor. E que eles possam, cada dia, cada momento da sua existência, ó Deus, trilhar no centro da vontade do Senhor. Pai, que eles, ao lerem a Tua palavra, possam ouvir a voz do Senhor, e que o Espírito do Senhor traga luz, inteligência, sabedoria, para que possam também Te servir a cada momento das suas vidas. Muito obrigado por esse momento tão ímpar na vida da nossa igreja. Continua, Senhor, acrescendo aqueles que vão sendo salvos pela pregação da Tua palavra. Que nós possamos, Deus, de fato fazer a diferença na nossa cidade, contribuir para o desenvolvimento, para o crescimento, ó Deus, como foi dito nesta noite, para uma baixa na criminalidade, Senhor, que nós possamos fazer a diferença, levar a luz do Senhor, Deus, àqueles que precisam desta luz. Portanto, nós Te glorificamos por todos os atos deste trabalho, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, assim como o Senhor nos guardou, nos trazendo a este lugar, que o Senhor também nos leve debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, Senhor, e abençoa cada vida aqui, cada família aqui representada, Pai, que ao chegar em suas casas, suas famílias possam estar guardadas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Agora, Senhor, agora, Deus, nos dispersa em paz, e que o amor de Deus, o eterno querido Pai, que a graça bendita e restauradora do Seu Filho amado Jesus Cristo, que a doce companhia, a consolação, o poder e a santificação do Espírito do Senhor seja conosco e com a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Muito obrigado. Jesus.
e muitos pecadores